junto com a Jussara, que é minha professora, está lá em Campinas, junto com outras mulheres que agora são professoras da técnica clausiana, sistematizaram uma forma de dar aula, ensinar o aluno. Porque a preocupação do Rainer era justamente com a didática. Eles separaram a didática em processo lúdico e processo de vetores. O processo lúdico é quase uma introdução a temas de sensibilização do corpo. E o processo de vetores é um processo mais detalhado, que exige mais coragem do ator, em termos de pesquisa, em termos de ir além do seu limite. Eu trabalho no Adhemar Guerra, geralmente com o processo lúdico, que é uma introdução, né? Eu encontro pouco a pouco os grupos. E a minha criação dentro dessa técnica é juntar o corpo com a voz. Isso não é da técnica, isso é uma criação minha. Por quê? Porque eu trabalhei com o Simeone, do Lume, 4 anos, eu fui assessora, eu participei de um grupo de pesquisa de voz com ele. E depois fiz alguns cursos e tal, então essa questão corpo e voz, ela vem desde 2000. Então eu juntei todos os meus aprendizados com a voz e para mim a técnica clausiana foi um funil, né? Onde passa a máscara também, onde passa a técnica de voz. Então assim, aí eu vou falar bem resumidamente de todos os tópicos do processo lúdico primeiro, tá? Um primeiro tópico, que aí é tópico corpóreo, é a presença. Para os Viana, presença é uma técnica, é atenção. E a gente trabalha com 3 níveis de atenção. Nível 1, que é a consciência do corpo. Nível 2, que é o espaço. O espaço que os corpos ocupam, né? Os lugares, as direções, as linhas, a arquitetura. E o terceiro nível de presença, de atenção, é o outro. É a relação com o outro ser humano no vivo. Olho no olho. Então, aí a gente trabalha vários jogos de sensibilização desses 3 níveis de atenção. Passando para o nível baixo, médio, alto. E aí o que eu estou mesclando com a voz? A gente está, isso eu já vi em vários grupos fazerem isso, assim. A gente começa a narrar o que a gente está fazendo. Então eu tô sentindo o fofinho do meu sapato, vejo a Fabiana, vejo ele. Fiz isso, percepção do corpo, o preto dele, fez isso no meu corpo, capoando, peito, girei. Ele me olha. A gente vai narrando essas coisas, a gente vai trabalhando com essa percepção e narração. E aí eu venho desenvolvendo algumas coisas, assim, tipo assim, a gente só não descreve, a gente descreve as nossas ações, a gente pode trabalhar passado, presente e futuro, eu vou até a Fabiana. Enfim. Aí milhares de possibilidades aí de trabalhar a atenção com a fala. Isso é uma coisa. Com o que eu trabalhei isso? Eu trabalhei com um grupo. Então, quando eu detecto uma falta de jogo no grupo, uma falta de presença, estão ali, mas não estão se olhando, não estão jogando, eu trabalho esse tema com o grupo. Eu trabalhei com o grupo Epifania de Jaú no ano passado, e aí fiz vários jogos desse tipo, de narração, os meninos estavam trabalhando com saltimbancos e trabalhando essa coesão do grupo. E trabalhei com Mênades e Sátiros, porque eu, embora seja um grupo mais experiente, tá lá no livro da Jussara aí que ela sistematiza a técnica, tá circulando essa bibliografia. Então, aí os meninos do Mênades e Sátiros, embora seja um grupo mais experiente relativamente assim, à população que a gente trabalha, dos grupos, tinha uma coisa de falta de atenção, de concentração, percepção de si.
E aí eu trabalhei muito o primeiro nível de atenção com eles, trabalhando a descrição, o que eu estou fazendo nos alongamentos, por exemplo, o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo toda hora. Aí o segundo tema, articulações. Temas corpóreos, tá? Temas é tema corporal. Articulações. Esse é o tema que eu mais trabalho com os grupos. A gente trabalha a mobilidade das articulações, né? Levo, não esse esqueleto, mas eu levo o pôster. Então aí a gente vai nomeando o esqueleto e percebendo, por exemplo, tem diferença da articulação dos dedos com metatarso, calcanhar. Enfim, eu trabalho assim, minucioso de articulações, com a mobilidade das articulações, e trabalho movimento total e movimento parcial. Movimento parcial seria de uma articulação só, e movimento total do corpo inteiro, movendo todas as articulações. Como é que isso junto com a voz? Eu venho trabalhando, aí a gente vem pesquisando onde que eu trabalhei isso, as articulações. No grupo Epifania, geralmente com atores iniciantes, assim. Epifania, no Tupã. Porque a molecada, assim, eu vejo que eu faço uma ponte, eu faço uma ponte com uma noção de punctum, do Renato Ferracini, que é um lugar onde você escolhe para te expandir na construção do personagem, um ponto expansivo, subjétivo, que ele fala. Então, assim, para quem está trabalhando geralmente com mímica, de animais e coisas assim, eu trabalho com esse tema de articulações. Então foi assim no Epifania. Tupã, que estava trabalhando com uma coisa de figuras e tal, a gente também foi por escolher alguma articulação e para ser o propagador daquele corpo personagem. Com a CIAD 2, o Léo pediu para mim assim, que ele queria que fosse marionetes. Aí eu tive a ideia de trabalhar as articulações nesse sentido do marionetar o corpo. Trabalhei junto com isso, com as articulações, o peso também, para dar uma questão com a gravidade. O núcleo 2, porque tem uma questão assim, eu nem sempre trabalho a junção do corpo com a voz. Então com o núcleo 2 eu quis trabalhar por causa da característica do pedido deles, da proposta de pesquisa, uma disjunção de corpo e voz. Então a gente trabalhou o que o corpo conduzia na emissão da voz, isso vem de Simeone, e o que a voz, a melodia pode trazer na expressão do corpo. A gente percebeu que nem sempre a conexão da voz com o gesto precisa ser igual, né? Ela não precisa ser igual nem no tempo. Isso eu trabalhei com os cogitadores. Tipo, a gente fazia o gesto primeiro. O que é esse gesto? Aqui. Olá. Né? Faço o gesto primeiro e depois o que o gesto me impulsiona e o que a voz pode me provocar no meu corpo. Diferença de tempo. Estão acompanhando? Aí outro tema é o peso. O peso é uma coisa bem fundamental assim, para o movimento, para o estudo da consciência do movimento. Assim. A gente perceber o que a gravidade nos causa, a gente assentar no chão. Então eu faço um trabalho muito de eles deitados, a gente relaxado, a gente perceber o grupo inteiro, perceber o peso de levar uma articulação mesmo, de levar uma parte do corpo, a mão boba, a gente trabalha com isso. Isso o Klaus trabalhava muito, assim, relaxamento, que para a voz é fantástico, assim, a gente precisa estar com o corpo relaxado. Olha, minha voz melhorou já. Aqui a garganta já melhorou. Só com essa percepção, né, essa conscientização dessa gravidade que nos é favorável.
E aí, justamente é isso, assim, trabalhar com a favor da gravidade. O equilíbrio, né, das articulações em cima do corpo. E isso nos traz, com essa percepção de peso, nos traz uma noção também de leveza. E aí eu trabalhei recentemente com o Gal, passando do nível baixo em peso, no grupo do Murilo. E essa voz que respira, né, eu percebo isso, assim, quando a gente trabalha com peso, a gente expande a respiração. Eu tô fazendo e eu tô percebendo no meu próprio corpo essas reverberações, né? E a gente estimula o aluno a fazer a mesma coisa. Então, aí pra gente sair desse chão, a gente precisa do apoio ativo, que é o quarto tema da técnica. Que é a força necessária para eu caminhar, inclusive, para eu me empurrar no deslocamento, para eu sair, o pé, e isso junto com as articulações, porque se a gente não tivesse as articulações que são as nossas alavancas, a gente se movimentaria diferente. E aí com o Gal eu trabalhei isso, essa voz do acordar de ressaca no chão, o levantar, porque ele queria ir até a moça, a mulher dele, então um certo esforço. O que isso causa? Quando a gente apoia, a gente consegue ter mais apoio de respiratório mesmo, a gente consegue ter mais projeção vocal. E até essa questão de chegar e ser leveza, canto, sedução. Então o peso, a gente trabalha essas qualidades da voz, assim, e muito respiração. O apoio ativo eu já falei, assim, eu trabalho quando a gente começa a perceber a força necessária para você se manter tanto no eixo vertical quanto no deslocamento ou mudar de nível, te dá um tônus maior, o que traz também para a voz um tônus maior, um certo apoio, uma certa projeção, né? Com o apoio ativo eu trabalhei, peso eu trabalhei em outros grupos também, tá? Mas senão o negócio vai longe. Apoio ativo eu trabalhei, com apoio ativo eu trabalho, aí eu misturo com uma técnica que eu aprendi do Lume, mas que vem da antropologia teatral, que é a dança dos ventos. E como eu quero principalmente os pés, não sabe, muita gente deve saber, né? Como eu quero o empurrar dos pés no chão, o apoio ativo é isso, é empurrar o pé, eu começo a estimular eles, às vezes, a dança dos ventos, que é um impulso. E é legal essa técnica. Gente, eu tô dançando. É legal essa técnica? Por quê? É legal isso aqui, sabe por quê? Porque ela trabalha. Não. Porque assim, ela trabalha um ritmo ternário com uma música diferente. Então você precisa ter um controle de respiração. La 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 la. Aí vai. Então a gente trabalha respiração, apoio ativo. Precisa trabalhar muito relaxamento, porque eu já estava tensionando. E assim vai. Isso eu trabalho com grupos de teatro de rua, com gente que tem problema, por exemplo, aquele menino dos cogitadores, o Alisson, que uma coisa de respirar, conseguir respirar direito. Trabalhei muito com eles na dança dos ventos. Bem, aí 5. Resistência. Resistência é força. E isso aqui vem do apoio ativo. A gente precisa, porque se a gente perde a noção com o chão, com o apoio, que não é só no chão, pode ser aqui. Se eu perco a noção, eu faço força, eu travo tudo. Eu preciso empurrar o chão para isso expandir total, né?
E aí eu trabalho com bolinhas, empurrando as costas, empurrando perna, para eles terem essa noção de tridimensão do corpo e tônus muscular. Isso eu trabalho com grupos de teatro de rua, que a minha imagem é que isso, a minha percepção é que isso faz os atores crescerem. E trabalhei também de uma forma, todo o povo que trabalha com máscara, eu ponho esse tema, assim. E na CIA de 2 foi interessante, porque eu já falei do Léo não tinha chegado, mas eu já tinha trabalhado com eles articulação, peso, para dar essa noção de leveza e de juntar, né? Coisa de juntada. E eu percebi que precisaria ter uma diferença entre o tônus das máscaras e o tônus do personagem. E aí eu resolvi trabalhar a resistência. E pela primeira vez eu trabalhei resistência ao contrário, assim, com a máscara com pouca resistência. Por causa do que ele tinha me falado, então geralmente eu trabalho máscara com projeção. E aí era um espetáculo de sala, com máscaras, naquele coisa meio sonho, né? E aí eu trabalhei resistências com menos tônus, mas com essa noção de tridimensão. Então a resistência ela pode ter tudo bem? Variações de tônus, não é sempre aquela coisa forte, mas essa noção do volume do corpo. Aí o trabalho com máscara é legal, porque como geralmente a máscara é o volume, a gente vai por isso, pelo volume das coisas, levando para o corpo, para a voz, e assim vai. Oposições. Se a gente trabalha só resistências, sem oposições, o que é oposições? Oposições é criar espaço nas articulações, distanciar um osso do outro osso. Esse é o fundamento da técnica clausiana, sim. Que depois ele vai trabalhar com os vetores, que vai ser sistematizado no processo de vetores. Mas então é opor, porque não adianta nada eu fazer força e ficar toda sem projeção. A oposição é isso, é projetar, é expandir, é opor topo da cabeça com o calcanhar, escápulas, cotovelos. E aí como a gente vai percebendo isso, a gente vai percebendo que a gente vai criando espaço nas articulações, o que vai trazendo espaço na respiração, na articulação, espaço de percepção, né, da expressão. Você respira mais, você dialoga mais consigo mesmo. As coisas fluem, é isso. As coisas fluem. Oposição, eu trabalhei. Os cogitadores, no ano passado, eu quis trabalhar essa região aqui, as costas. Aí no primeiro momento eu trabalhei as costas com um procedimento do Lume também, que era pantera, de olhos fechados, você sempre atacar tridimensionalmente, tem a ver com resistência também. No segundo encontro, cheguei lá, estavam tudo costa. Talvez meio precisa do inverso, né? Precisa do da frente. E aí eu trabalhei isso, eu trabalhei oposições com eles, essa noção de oposições. E um trabalho bem aprofundado que eu tive com voz e oposição, mesclando mesmo, e para mim foi uma pesquisa e foi uma descoberta, foi com o Mendes e Sátiros também. Que foi assim, eles estavam montando Angústia, e aí tinha isso, as imagens não chegavam, eu lembro do comentário da Imara, assim, as imagens não chegam, eles falam, mas estão falando, mas não estão narrando, a gente não está acompanhando. E aí, junto com esse trabalho de presença, eu comecei a sensibilizá-los para essas oposições do corpo. E aí foi assim, eu fiz um procedimento, eles narraram várias oposições, e aí depois eu pedi para eles três etapas. Façam as ações que vocês estão narrando com oposições, percebendo no corpo de vocês quais as oposições vocês estão usando. Depois, falem a narração de vocês, fazendo e percebendo o colorido que a oposição traz. Isso quando faz, a imagem vem. E a imagem vem, né? E aí depois tira o corpo e fala do jeito que você está falando na cena.
as coisas, a imagem começava a vir mais, porque como eles vivenciavam a ação no próprio corpo e percebiam um cantar diferente ao executar a ação, o público, com o cantar da voz, entrava na imagem que eles estavam fazendo. Qual o problema disso? E que depois o Capuano veio e ajudou pra caramba, que foi o tempo, né? Como eu foquei muito no em si mesmado, esse ator não olhava para fora, ele não tinha o terceiro nível de presença, né? Ou pro outro. E aí o Capuano veio, deu um toque, putz, isso é legal, assim, porque isso também estava sendo pesquisa para mim. E aí o último, que é quase uma compilação, na sistematização deles, eu não trabalho em sequência, viu gente? Eu escolho, de acordo com a característica de cada um. O eixo global é você perceber o teu encaixe, a tua sustentação, é um sistema, é você perceber o sistema ósseo do corpo, né? Que é uma relação das articulações, das alavancas com a gravidade, né? Você se mantém de pé, você se movimenta, porque tem a gravidade também. O eixo global, assim, é meio somático, meio mais ligado na saúde, né? Quando eu trabalho isso, assim. Tem alguns atores que são meio desencaixados, né? Você percebe que isso influencia muito na voz, mas muito. Então assim, aí eu não vou citar nomes, mas eu vou citar casos, assim. O que acontece? Quando o ator, ele joga muito o peso pra cá, vou citar casos sim. Muito o peso pra cá, pro calcanhar, sem o apoio do metatarso, tudo vai para trás. E aí onde que compensa? Compensa aqui. Você fecha aqui. E geralmente quando você vai fazer, o Jonas era muito assim. Jonas da Cia de Dois. E isso prejudica muito a dicção. Então assim, trabalhar com eles a consciência de que, opa, se isso aqui tiver uma coisa sobre a outra, no movimento, inclusive nas ações, você solta isso aqui e ajuda na dicção. Outro caso de desencaixe é o sacro e o pubis, assim. Quando é muito assim, aí a bunda empina, o peito empina, isso aqui fecha e o cash projeta. Exatamente. E aí tem os outros casos, assim, que você tá sempre falando assim, com um ar de afronta, né? E você sempre dá essa expressão de afronta. Então, como é que você consegue variar isso? Aí o William, do Velhos Novatos, pra mim foi um caso assim que eu penei assim, e aí fiz uma proposta. Como ele articulava pouco, assim, era sempre a mesma melodia, a mesma ladainha, nananana, eu pensei inicialmente, vou trabalhar articulações com ele, articular o corpo, quem sabe traz uma articulação na fala, né, tal. Não deu certo. Aí, e o cara, aquele corpo de judô, sabe, tudo lindo, peso assim acertado, apoio ativo, se sustentando, tudo uma coisa em cima da outra, grandão. Aí eu falei assim, então depois, 3 encontros depois, eu falei assim, então eu vou trabalhar o eixo, beleza, e o que posso aproveitar desse eixo construído que ele tem? E aí trabalhei noções de canto mesmo, que aí eu me apropriei da Lucilena Gaiotto. E aí, então vamos variar o tom, vamos variar as pausas no eixo, né? Sem mexer nada. E vamos cantar, igual cantando. Aí assim foi. Isso aqui é o processo lúdico e os temas do processo lúdico. O processo dos vetores, eu falei, eu trabalho pouco com os grupos, assim, porque é um processo mais exigente mesmo. Esses 8 vetores acessados trariam tanto espaços articulares para o corpo quanto possibilidades de expressão e somático e a saúde também. Isso muito no estudo da gravidade, muito da sustentação do corpo, muito das forças do esqueleto, constituição do esqueleto, evolução. Aí, metatarso, pé, né? São esses ossos do pé
antes dos dedos, né? Essa região. Todo mundo sabe, né? Mas eles não. E aí, a gente começa a estudar a força do metatarso para baixo, para o chão. O que isso nos causa, né? Prontidão, precisão, impulso, né? Aí a gente vai trabalhando isso. O outro vetor, o segundo vetor, são os calcanhares. É a direção dos calcanhares para baixo, e o calcanhar tem mais mobilidade que o metatarso. Ele pode ir para a direita ou para a esquerda, que nos dá a rotação, que nos influencia a nossa mudança de direção. É o calcanhar, a direção do calcanhar, que nos faz girar. O metatarso ir para frente. Mas também o metatarso, junto com o calcanhar, nos dá estabilidade. E só o metatarso, com o calcanhar, nos dá o eixo, a possibilidade de equilíbrio. Bem, eu trabalhei esses dois vetores com mênades e sátiros. Por quê? Porque também eu vi essa coisa assim, nossa, eles precisam sentar. E a tema da peça do ano passado me veio muito essa coisa de terra. Então aí eu escolhi esses dois vetores e a gente trabalhou com esses dois vetores, tentando, junto com a respiração, tudo acoplado, né? Com a presença e esses vetores, assim. Porque como é a partir do corpo humano, a gente pode dialogar com tudo. Teatro de máscara, treinamento oriental, tudo. Essa é a minha concepção, assim. A gente só precisa ter consciência do que a gente quer para determinada coisa, né? E aí usar a técnica, inclusive como adaptação de procedimentos, nos ajuda a não nos machucar. Porque eu em alguns treinamentos do Lume, eu trabalhei muito com o Lume, ainda bem que eu não trabalhei o suficiente para me machucar, mas era possível, sim, algumas coisas. Então ter essa consciência, né, de como você não compensar com tensão, e esse é o trabalho dos vetores, é isso, assim, o próprio trabalho do Barba, né, machuca. O Lume vem dessa linha da antropologia. Terceiro vetor, pubis. Quarto vetor, sacro, eu também trabalho eles junto. Que é a direção do pubis para cima. Aqui ele está encaixado, mas é o pubis para cima, sacro para baixo. Porque a gente fica naquela coisa assim, como é que encaixa a coluna, né? Não é isso, pôr a bunda para dentro. Não é isso, é deixar a bacia sobre os pés. E se a gente pensar na direção do sacro para cima, sacro não, pubis para cima e sacro para baixo, nos dá é como se o peso caísse assim sobre os pés mesmo. Aí quando a gente quer alongamento, sentado e tal, a gente pode fazer a inversão desses dois ossos. Eu posso colocar sacro para cima e pubis para baixo, pensando quando eu quero alongamento. Então dá essa noção pro aluno também e olhar para o Marcos, por exemplo, e falar, no teu caminhar, você está com o pubis para cima ou o pubis para baixo? E como é que é andar com o pubis para baixo? Será que isso não cria uma lordose, uma diminuição das vértebras, né? Que vai prejudicar inclusive na tua respiração? Se você trabalhar, quando você pode fazer isso? Quando eu quero trabalhar um gato, por exemplo, posso fazer isso, né? Cenicamente, mas eu preciso ter a consciência disso, não levar meu corpo cotidiano para a cena. E no cotidiano saber o que eu estou fazendo. E esse vetor, junto com o sexto, que são os cotovelos, o sétimo, que são os metacarpos, as mãos, eu trabalho esses três juntos, geralmente, por exemplo, no grupo de Mirá, que eles cantam mesmo. Canta mesmo, e aí eles estavam com essa coisa assim, quando eu encontrei eles pela primeira vez, depois eles começaram a fazer aulas de canto, melhoraram muito.
juntas. Mas quando eu encontrei eles pela primeira vez, eles estavam com uma roupidão, ninguém conseguia falar assim. E aí eu trabalhei isso, essa abertura das escápulas, distanciamento das escápulas, direção. Então a direção das escápulas é para fora e para baixo. A direção dos cotovelos é para fora. E a direção das mãos é em rotação para fora. Aí, essa é uma direção que nos traz o maior espaço articular. Lógico que a gente pode mudar essa direção porque a gente quer. Mas como eles estavam lá cantando e eu queria abrir isso aqui, a expansão deles e relaxar aqui, eu trabalhei com essas direções. E aí, pássaros, né? E aí eles cantaram. Eles falaram, nossa, como é fácil cantar! Como... Ah! E tá. E o oitavo vetor, que é a sétima cervical. Eu peço assim, pendem a cabeça e vejam que a vértebra que mais saltada. Essa é a sétima. Aí a gente empurra a sétima e mantém essa direção de empurrar mesmo para frente, como se a sétima quisesse vir para frente. Isso dá isso cria uma reação de abaixar o externo. O externo baixa, você centraliza a cabeça. E isso eu trabalhei muito com os cogitadores agora, porque eu quis trabalhar com eles o peito. Tinha uma peça amorosa, trágica, e aí eu quis trabalhar essa região com essa direção desse vetor. E tudo isso, aí vem essa coisa, né? A gente pode trabalhar, né, o acarinhar, inclusive, o projetar, e a gente trabalha muito o olhar. Aqui dá esse é um vetor bem delicado, bem sensível, que a gente trabalha a recepção do olhar. Então é um olhar receptivo quando a gente trabalha com a sétima, é um olhar que deixa chegar, né? Diferente do olhar do primeiro e do segundo vetor, que é um olhar mais ativo. O olhar da sétima é um olhar mais de escuta. É isso. Assim é. Assim isso é uma pesquisa para mim também. E o barato, eu acho, assim, porque isso aqui está muito sistematizado, tá? Eu acho assim, a minha pesquisa é a junção com a voz, e a minha criação no Adhemar Guerra é dar espaço para a intuição olhar o grupo, e entre todas essas possibilidades de trabalho que eu tenho, escolher uma, duas, três. Mas assim, né, igual a Imara falava, é na hora que você tem que ir. E é muito divertido, é muito legal.